Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espírita Cristã. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para todo mundo, e aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Maiores informações na nossa página no Facebook. As palestras gravadas também estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Obrigado à Rede Espírita. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçadas por todos nós aqui da UEC. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Para iniciarmos, vamos pedir à nossa companheira Rita que nos faça a nossa leitura preparatória. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No item 71, em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo está em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados da criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente, e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esquecemos
de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Queridos companheiros, queridos irmãos, harmonizados que estamos neste momento, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade que temos de estarmos frequentando essa escola de vida que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar de seus evangelhos. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e a sua equipe, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. O nosso palestrante da noite, nós temos a satisfação de ter conosco aqui o Vanderlei, que é do grupo da Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, e nos traz a palestra O Passo Espírita. À vontade, Vanderlei. Que o Mestre Jesus... Oi, alô, teste, bom? Que o Mestre Jesus, em sua misericórdia infinita, possa amparar os nossos bons propósitos de estudar a doutrina espírita, de aprender com os postulados espíritas. Vamos falar essa noite sobre o passe. Essa dádiva bendita que Jesus nos ensinou a praticar e que nós, espíritas, procuramos compreender e utilizar da maneira mais precisa e útil possível. Curar o ser humano é uma busca constante da humanidade desde que ela se entendeu por uma instituição organizada. Lá, nos tempos mais remotos, tivemos a milenar cultura chinesa. Também houve os xamãs, os curandeiros e os pajés. Mais recentemente, já numa era pouco mais recente, 2.500 anos passados, tivemos o judaísmo, que impunha, que divulgava a cura pelo merecimento, ou seja, as pessoas que não tinham saúde é porque Deus de alguma forma não gostava delas. As pessoas que eram doentes é porque eram renegadas pela divindade. Já na Grécia Antiga, Hipócrates trouxe a medicina para o campo da filosofia, trazendo um pouco mais de luz ao que seria a medicina. Depois Galeno, na Itália, Galeno, com as suas técnicas de sangrias e purgativos, deu um grande impulso para a medicina, se bem que Galeno e os seus seguidores talvez tenham conseguido mais matar pessoas do que salvar, porque as técnicas eram absolutamente radicais. Mesmer trouxe as ideias do magnetismo animal. Hahnemann trouxe à luz a homeopatia, a cura pelos similares. Não tomávamos mais a antítese da doença, mas um similar à doença para que equilibrássemos a nossa energia e pudéssemos nos curar. Freud trouxe pela primeira vez, de forma científica, de forma comprovada, a influência da mente sobre o comportamento do nosso corpo físico, trazendo a psicanálise. Alexandre Fleming descobriu a penicilina, dando um grande salto com os antibióticos para
o aumento da vida humana na Terra. E hoje nós temos aí a engenharia genética, a medicina genética, fazendo coisas absolutamente fantásticas. Nós, enquanto espíritas, usamos a tecnologia mais simples de todas essas que existem aqui. Utilizamos simplesmente a imposição de mãos, o passe utilizado e ensinado por Jesus. Herculano Pires, um dos grandes arautos do espiritismo no Brasil, um dos homens mais sábios desse país, chamado por Chico Xavier e Emmanuel como o metro que melhor mediu Kardec, fazendo uma alusão à capacidade que Herculano Pires tinha de compreender os ensinamentos de Kardec. E ele disse nesse livro, Obsessão, o passe, a doutrinação, que o passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como nós podemos ver nos evangelhos. Nós, principalmente nós espíritas, temos o hábito, não muito bom, de trazer a técnica do passe, trazer a prática do passe, coisas que não pertencem às ideias espíritas. Transformamos o passe em alguma coisa muitas vezes complexa, difícil de ser realizada, e o passe é sempre envolvido de uma simplicidade sem tamanho. Tudo o que nós podemos fazer pelas pessoas é dar a elas amor. E a técnica do passe é uma forma de doação desse amor. O mais importante quando tomamos o passe, quando pedimos para receber o passe, é querer ser curado. É aceitar a possibilidade da cura, é aceitar a doação que estamos recebendo. Aprendemos isso com Jesus, que sempre perguntava àqueles a quem ele iria curar, se a pessoa queria ser curado. Ele geralmente perguntava: o que queres de mim? Nessa passagem que vocês podem ver na tela, Jesus pergunta: que queres tu que eu faça? E o cego lhe respondeu: Senhor, que eu veja, mostrando a vontade interior que ele tinha de ser curado e a confiança que ele tinha que Jesus poderia fazê-lo. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: vê, a tua fé te salvou. Quem executa, quem realiza a cura em nós, somos nós. Jesus, os seus discípulos, os aplicadores de passe espírita, os curandeiros, nada mais fazem do que nos auxiliar a nos curar. Mas quem vai nos curar somos nós. Jesus sempre repetia frases parecidas com essa: a tua fé te salvou. Quando vamos à casa espírita receber um passe, devemos ter a confiança de que ali existe uma pessoa capacitada, treinada e com amor suficiente a nos doar essa energia. Portanto, nós que trabalhamos na terapia, na tarefa dos passes, não devemos chamar de terapia apenas no sentido figurado. O passe não é uma terapia, o passe é simplesmente uma doação de amor. Nós que trabalhamos nessa tarefa do passe, nesse trabalho de passe, vamos doar de alguma forma algo de nós para quem está recebendo. Na verdade, vamos ser intermediários entre os espíritos e aquele que vai receber a doação do passe. Portanto, nós só podemos passar para aquela pessoa as coisas que nós temos no nosso interior. Não podemos dar aquilo que não temos. Tudo que passar por um vaso impuro, sujo, vai ser contaminado pela impureza e pela sujidade daquele vaso. Então, para sermos bons passadores, bons aplicadores de passe, temos que ter em nós, no mínimo, aquela pureza indispensável para aplicarmos o passe. Se formos buscar pessoas absolutamente puras, espíritos superiores nos meios espíritas, teremos muita dificuldade de encontrar médiuns passistas. Porque todos nós temos as nossas mazelas, as nossas limitações.
O que nós precisamos fazer é estabelecermos em nós uma postura de quem quer ajudar, de quem faz o possível para superar as suas próprias limitações e passar essa doação de amor. A maior contribuição que nós, enquanto aplicadores de passe, podemos dar para a tarefa do passe é a retidão da nossa conduta diária. Procurarmos caminhar sempre que possível, e até mesmo quando parecer impossível, nos passos que nos ensinou Jesus, no caminho do Evangelho de Jesus. Procurando sublimar as nossas dificuldades diárias, procurando exercer o perdão quando isso nos é necessário. Enfim, procurarmos ser objetos dóceis na mão dos espíritos superiores, porque na verdade são eles que na casa espírita trabalham efetivamente nessa tarefa do passe. Para entender um pouquinho como funciona o passe, porque nós sempre conseguimos nos curar melhor quando compreendemos a dinâmica, a mecânica daquele mal que nos aflige. E quando conhecemos também profundamente a dinâmica do tratamento que estamos recebendo. Portanto, vamos procurar nesse momento entender um pouco do que acontece no momento do passe. Compreendendo e conhecendo primeiramente o nosso corpo, essa porção densa, essa parte material da nossa estrutura, do nosso ser, que serve de manifestação para o espírito quando ele está na matéria. É isso que nós conseguimos tocar, que nós usamos para andar, para falar e etc. É a parte perecível de cada um de nós. Essa parte perecível, ela é imanente à matéria. Ela pertence ao mundo material sólido, esse mundo mais grosseiro, e nós estamos inseridos nele, nesse momento. Apesar disso, dessa grosseria do nosso corpo físico em comparação com a sutileza das estruturas espirituais e perispirituais, nós podemos dizer que o nosso corpo físico é a máquina mais perfeita que existe no universo conhecido. É o objeto mais complexo e mais perfeito, mais bem realizado que existe no mundo conhecido. O resultado de 3 bilhões e meio de evolução. Esse, o nosso corpinho que nós apresentamos por aí afora e que muitas vezes até mesmo maltratamos esse nosso corpo. A nossa outra parte, em um extremo oposto, é o que nós podemos chamar de espírito, que na verdade somos nós em essência, que Allan Kardec ouviu dos espíritos superiores dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito é a individualização do princípio inteligente, do princípio espiritual. É a essência do ser, somos nós em essência. É a nossa parte transcendente, que não pertence a absolutamente nada ao campo material. É a nossa parte transcendente. Ele, o nosso espírito, ou nós enquanto espírito, mais certo dizer assim, nós enquanto espíritos, somos desprovidos de qualquer tipo de composição material, considerando a matéria como nós conhecemos. Apesar de que o espírito não é algo abstrato. Kardec deixou bem claro, nós não compreendemos como é feito o espírito, nem temos possibilidade de compreendê-lo agora. Mas o espírito é alguma coisa, disse Kardec. Mas não é nada que se compare a qualquer tipo de matéria que nós possamos entender. Intermediário entre o corpo e o espírito, nós temos uma estrutura chamada perispírito. Kardec chamou de perispírito. Foi o nome melhor que ele conseguiu colocar nessa nossa estrutura. É o nosso corpo fluídico, é o corpo fluídico do espírito, é uma condensação do fluido universal, ou do fluido cósmico universal, tanto faz, é a mesma coisa. É uma condensação desse fluido em torno desse foco inteligente, dessa estrutura inteligente que é o espírito. É essa parte intermediária entre o corpo físico e o espírito. É uma porção que nós podemos chamar de semimaterial, ou seja, ela é composta de matéria, mas é uma matéria que os nossos instrumentos não são capazes ainda de perceber. É a matéria pertencente ao plano espiritual. É uma matéria muito mais rarefeita do que a matéria mais rarefeita que nós conhecemos. É o veículo de manifestação
do espírito quando ele está na erraticidade. Porque nós, enquanto espíritos desencarnados, não temos ainda a pureza necessária para militarmos nos planos superiores da criação. Os ambientes em que nós militamos necessitam ainda desse corpo semimaterial para a sua manifestação. E esse corpo semimaterial é exatamente o nosso perispírito. Fazendo um breve resumo, assim meio gráfico, para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor do que é isso, nós podemos dizer que no centro de tudo, no centro de todas as coisas, existe Deus. Deus, como inteligência primária, inteligência maior, causa primária de todas as coisas. A inteligência sublime do universo. E nós, enquanto espíritos, não somos emanação da divindade, somos criaturas, somos criados por Deus. Mas, enquanto espíritos, temos uma relação muito próxima em termos de matéria com Deus. Somos muito mais parecidos com Deus, enquanto espíritos, do que com o nosso corpo material. Então, o espírito, ele goza da proximidade do Pai quando está purificado, logicamente. Nós, enquanto espíritos puros, mais próximo do campo material, temos o perispírito, como já dissemos. E aqui, entre o espírito e o perispírito, nós temos o que podemos chamar de fronteira entre o espírito e matéria. Tudo que está à vossa esquerda seria apenas espírito. O que está à vossa direita seria matéria de todas as composições. Mas, próximo do espírito, temos o que nós chamamos de corpo mental. É onde está guardado as nossas aquisições mais íntimas. E mais próximo do corpo físico, nós temos o que podemos chamar, o que o próprio Allan Kardec chamou, e André Luiz também chamou, de duplo etérico. Duplo etérico é como se fosse uma junta que une nós, enquanto perispírito e espírito, ao nosso corpo físico. E mais distante, vibracionalmente de tudo isso, existe o nosso corpo físico. Esse sim composto de matéria densa. E nessa posição intermediária entre o perispírito e o corpo físico, existe o limite entre a matéria do nosso plano, a matéria densa, essa que podemos tocar, que podemos sentir, e a matéria do plano espiritual, que é a matéria de que é composta o perispírito. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas são feitas. O passe na casa espírita, ele vai atuar sobre o nosso perispírito, fazendo com que essas energias cheguem ao nosso corpo físico por meio das estruturas que nós chamamos de centros de força. André Luiz chamou de centros de força. Alguns chamam de centros vitais, outros chamam de chakras. Os orientais chamam de chakras. São canais de força que vão unir a nossa estrutura sutil, perispiritual, à nossa estrutura grosseira, corpo físico. E é nessa estrutura que o passe espírita vai atuar. São vórtices, concentrações, fulcros de sustentação da vida que existe no nosso perispírito, mais precisamente em nosso duplo etéreo. São os pontos de conexão mais estreita entre o perispírito e o corpo físico. Apesar de que toda a nossa estrutura perispiritual está ligada molécula a molécula ao nosso corpo físico. Mas nesses centros de força, essa conexão ela é mais intensa, porque são justamente os canais de comunicação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Somente de forma mais gráfica, podemos ver a posição onde estão esses centros de força, começando lá no centro genésico, nosso centro mais básico, mais ligado às coisas da Terra, passando pelo gástrico, pelo cardíaco, pelo esplênico, pelo laríngeo, o frontal e o coronário, que é o nosso centro de força mais superior, ligado praticamente à nossa vida espiritual. É por meio desse centro de força coronário que nós receberemos as emanações das mãos do médium passista, do aplicador de passe, emanações que vêm do plano mais alto, passam pelo aplicador de passe e entram em nossa estrutura perispiritual
e atingem o nosso corpo físico via centro de força coronário. Por isso que geralmente a imposição de mãos ela é feita sobre a cabeça da pessoa. Ou pelo menos quando há um dinamismo, um movimento de mãos, ela inicia-se sempre no centro coronário, na cabeça da pessoa, partindo em direção aos centros inferiores, sempre em movimentos lentos e graduais. Até mesmo o movimento poderia ser dispensado, mas alguns estudiosos entendem que a dinâmica do movimento facilita a absorção das energias, mas esse movimento tem que ser sempre muito lento e sem gesticulação, sem nada excessivo. O que nós recebemos quando recebemos o passe são fluidos. Os espíritos usaram essa palavra fluido para definir tudo aquilo que não pertencem à matéria grosseira e densa à qual nós estamos acostumados. Na verdade, fluido, a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele definiu como sendo alguma coisa que cede à mínima pressão, que, se não estiver contido, se espalha. Fisicamente, nós sabemos que fluido é tudo aquilo que não está no estado sólido. Então, os líquidos, os gases, o plasma, é tudo isso considerado fluidos. Mas quando falamos de fluidos no meio espírita, estamos falando dessa matéria sutil que vem do plano espiritual e que entra em contato conosco. Então, isso são o que nós chamamos de os fluidos. Temos dois tipos básicos de fluidos, são vários, logicamente, mas todos eles podem ser divididos em dois tipos. Os fluidos animalizados é uma porção do fluido vital emitida por nós, seres encarnados. Todos nós podemos emitir, transferir para outrem esses fluidos animalizados. Esses fluidos magnéticos que saem de nós são fluidos quase que físicos, bastante grosseiros, porque eles saem da nossa estrutura humana. Ele pode também ser chamado como fluido magnético, e esse é o fluido emitido pelo magnetizador. Um outro tipo de fluido utilizado para a cura é o fluido espiritual. Esse já de estrutura um pouco mais sutil, porque esse fluido ele é manipulado pelos espíritos desencarnados. Ela é manipulada e transferida para nós, no momento do passe ou no momento da irradiação, de uma doação qualquer, pela ação dos espíritos desencarnados. Eles podem também ser passados para espíritos desencarnados, de desencarnado para desencarnado. Mas quem manipula os fluidos espirituais são os espíritos. Esses são os fluidos trabalhados normalmente na tarefa de passe na casa espírita. E o que é o passe, então? O passe é essa transmissão de energias sutis, energias finas, delicadas, bastante delicadas, que vêm do plano mais alto, por meio dos espíritos superiores, passam através do médium aplicador de passe e chega na pessoa que vai receber o passe, para que ela tenha reestruturada a sua formação física ou psicológica, para que ela tenha realinhada essas estruturas. Não existe nenhum tipo de isenção de lei de causa e efeito no passe. Também não se pode, durante uma tarefa de passe, curar diretamente o corpo físico, porque o passe ele penetra por meio do perispírito. A atuação do passe é sempre via perispírito. Portanto, nós podemos dizer, repetindo palavras do Divaldo Pereira Franco, que o passe é, acima de tudo, antes de tudo, uma transfusão de amor. Porque a pessoa que está aplicando o passe nada mais é do que um intermediário. Ele é apenas um intermediário entre a ação dos benfeitores e aquele que está recebendo o passe. Se temos dois tipos de fluidos, temos também dois tipos de passe. O primeiro deles, de que vamos falar, é o passe magnético. O passe magnético acontece quando o paciente recebe do agente
ou seja, quem está recebendo o passe, recebe de quem está doando o passe, energias vitalizantes animalizadas, ou fluido animalizado, ou ainda, no dizer de Herculano Pires, bioenergia. É uma pessoa, um ser humano, uma criatura como nós, que tem essa capacidade de externar esses fluidos magnéticos, que doa, que transfere esses fluidos para uma pessoa necessitada. Era isso que fazia Mesmer e que faziam também os seus seguidores. O passe espiritual, ele é um pouquinho diferente. Ele também é chamado de passe fluídico, porque, como já dissemos, vem dos espíritos. É um passe produzido pelos espíritos através do médium que está aplicando o passe, através da pessoa que está aplicando o passe. Os fluidos transferidos nessa operação são de natureza espiritual. Às vezes, logicamente acontece dos espíritos superiores utilizarem-se dos elementos materiais para comporem esse trabalho, mas isso são eles que fazem. Eles colhem elementos da natureza, colhem elementos das pessoas que estão na plateia para ajudar aquele necessitado. Mas o médium passista, ele não vai perceber isso, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele é simplesmente um intermediário. No passe espiritual, é o que normalmente acontece na casa espírita. O paciente, o aplicador de passe, faz apenas a função de intermediário, de agente passivo naquela tarefa. Esse é o passe efetivamente que acontece na casa espírita. Muitas vezes acontece o passe misto, porque os espíritos, como já dissemos, colhem da natureza e da ambiência elementos para auxiliar aquela pessoa. Mas isso é feito à revelia do médium. O médium não sabe disso e não precisa saber. Ele não tem que saber quando isso acontece. Então o passe utilizado na casa espírita é o passe espiritual. O passe magnético é o passe do magnetizador. Algumas pessoas perguntam, mas Vanderlei, a casa espírita que eu vou chama o passe de passe magnético. Isso não tem a menor importância. O nome que nós damos às coisas não tem grande importância. O que importa para nós é conhecermos a dinâmica de funcionamento. Os espíritos disseram a Kardec, perguntaram a ele, por que vocês não têm uma palavra para designar cada coisa? Porque na nossa linguagem humana, as palavras às vezes significam várias coisas. Uma mesma palavra tem vários sinônimos. Então nós nos habituamos a dizer, olha, quem quiser tomar o passe magnético, aguarde na cadeira que será conduzido. Não tem problema nenhum falar disso, falar desse jeito, porque quem vai fazer a tarefa do passe na cabine de passes, ou no salão, são os benfeitores espirituais. E eles sabem muito bem o tipo de passe que eles vão utilizar, independentemente da linguagem que nós usamos para designar aquele passe. Mas falando tecnicamente, podemos dizer que esse passe é o passe magnético, o passe animalizado. É o passe do magnetizador, que inclusive doa coisas de si para quem está recebendo o passe. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, em que Kardec fala sobre dar de graça o que de graça recebe, Kardec até mesmo aventa a possibilidade do magnetizador por preço no passe magnético, porque ele está doando de si, doando a sua saúde, muitas vezes, para ajudar outra pessoa. Nós, espíritos, não podemos nem pensar nisso, logicamente, porque o passe que aplicamos não é, tecnicamente, o passe magnético, não é o passe do magnetizador, é o passe espírita, é o passe fluídico, é o passe espiritual, esse que vem do plano superior. Como já dissemos, muitas vezes acontece o passe misto, mas isso quem vai definir, quem vai fazer essa definição, são os espíritos superiores. O passe misto é uma junção dos dois, elaborado sempre pelos espíritos superiores. Nunca pelo magnetizador, porque não somos nós que vamos definir como os espíritos vão trabalhar. São os espíritos que definem como eles vão trabalhar conosco. Temos também que lembrar do comportamento daqueles que recebem o passe. A primeira coisa é lembrar-se do que Jesus nos ensinou. Precisamos ter fé. Ter fé em Deus, ter fé na cura, ter fé em nós mesmos, nos espíritos, nas instituições que vamos receber o passe. Ter fé no aplicador de passe,
na pessoa que vai aplicar o passe. Porque se eu desconfiar de quem vai aplicar o passe, desconfiar da casa espírita, não acreditar nos espíritos, pode ser que o passe seja útil da mesma forma, mas não vai ser de forma tão intensa quanto nas situações em que a pessoa acredita no que vai acontecer. Então a postura nossa é acreditar naquilo que vai acontecer. Precisamos ser receptivos aos elementos do passe. Temos que estar com o nosso corpo relaxado, absolutamente relaxado e com a mente voltada para aspirações superiores, sem ficar pensando nas coisas do dia a dia, sem ficar pensando na pressa de ir para casa para assistir a novela ou assistir o Fantástico ou qualquer coisa desse tipo. Temos que ficar ali esperando a conclusão pacientemente, da maneira mais relaxada possível. Temos que ser coerente, manter o estado de equilíbrio depois do passe. Porque o que adianta eu tomar um passe na casa espírita, sair daqui totalmente equilibrado e depois buscar ambientes de desequilíbrio ou atitudes de desequilíbrio? Eu vou perder o equilíbrio que eu adquiri. Então o ideal é que nós mantenhamos esse equilíbrio pelo maior tempo possível. Outra coisa muito importante quando vamos receber passe são as nossas vestimentas, as roupas que vamos usar. A gente aqui até faz um apelo às pessoas que vão receber o passe que sejam caridosos com os passistas, porque eles também são seres humanos, estão reencarnados e têm as suas limitações e as suas dificuldades. Algumas pessoas vêm para a cabine de passe com roupas tão extravagantes que o passista fica constrangido. Ele olha para a pessoa que vai receber o passe e não sabe se analisa aquela criatura que está ali ou se aplica o passe. Porque ele próprio acaba se desequilibrando mediante aquela situação de exibicionismo tão grande. Pensemos que quem está ali trabalhando também tem as suas necessidades biológicas, fisiológicas e é um ser humano que está ainda dentro de um corpo. Roupas extravagantes e espalhafatosas não são compatíveis, muito menos roupas curtas, apertadas e que exibem de forma excessiva o corpo. Isso atrapalha quem está trabalhando no passe. Como já dissemos, somos todos seres humanos reencarnados, temos as nossas limitações, os nossos, entre aspas, problemas, que necessitamos da caridade alheia para superá-los. Outra coisa terrível são os perfumes. As pessoas sabem que as cabines de passe são lugares pequenos, apertados e fechados. E as pessoas muitas vezes vêm para a casa espírita e se enfeitam de perfume. Quando ela chega e entra na cabine espírita, na cabine de passe, alguns passistas reconhecem até a marca do perfume que está sendo usado por aquela pessoa. Os alérgicos espirram. Os mais animados e eufóricos tentam adivinhar a origem daquela fragrância. Paco Rabanne, Carolina Herrera, Chu Anchu e outras coisas mais. E ficam ali adivinhando o que é e esquecem que tem que doar amor e caridade àquela pessoa. Outro que está ao lado é alérgico, começa a espirrar e desmaia. O passista não sabe se acode o que caiu ou se continua dando passe. Então é uma situação muitas vezes lamentável. Temos que pensar que um desodorante, um perfumezinho muito suave, deve ser usado ou pode ser usado. Não há necessidade, mas se quiser pode ser usado. Mas vamos pensar que estamos em um lugar fechado e não podemos ficar disputando cheiros e odores com quem vai nos doar uma caridade. É necessário termos cuidado com isso. Uma coisa extremamente importante que já falamos e vamos repetir é sobre a simplicidade do passe. Herculano Pires diz que o passe tornou-se popular pela sua eficácia. Nós utilizamos o passe porque ele é eficaz. Mas é tão simples um passe, diz Herculano Pires, que não se pode fazer mais do que dá-lo. Apenas isso podemos fazer com o passe, dar o passe. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Simplesmente é a concentração, o objetivo superior de ajudar e estarmos ali fazendo, naquele momento, a gesticulação mínima necessária para a transferência de energias. Simplesmente isso. Divaldo Pereira Franco, falando palavras de Joana de Ângeles, diz: ninguém se prenda nesse ministério, o ministério de aplicar passe,
a fórmulas sacramentais ou a formas estereotipadas. Algumas pessoas, na hora de aplicar o passe, resolvem falar um monte de palavras, dizer alguns mantras, alguma coisa meio esquisita que às vezes atrapalha quem está tentando fazer o passe do outro lado. Algumas formalidades que ele criou, porque não é doutrina espírita, ele inventou e traz para a casa espírita. Divaldo Franco diz claramente, não devemos nos prender a esse tipo de coisa, que distraem a mente, que se deve fixar no objetivo do bem, no objetivo de ajudar, e não na maneira de expressar esse bem, porque isso pertence aos espíritos superiores. A simplicidade do passe não pode ser perdida. Jesus utilizava técnicas para curar que só ele conhecia. Nós não precisamos imitá-lo, a não ser na forma de agir, a não ser na conduta moral. É muita arrogância, muita prepotência nossa querer criar mecanismos mágicos, entre aspas, para levar a cura a alguém. É muita pretensão nossa. O passe é uma atitude simples acima de qualquer coisa. Algumas considerações importantes sobre o passe. O passe começa, podemos dizer, colocamos começa em itálico porque é uma forma de dizer. Não é que ele começa ali, mas ele já começa no momento do atendimento fraterno. Quando a pessoa entra na casa espírita e diz, eu preciso de ajuda, diz para si própria, eu preciso de ajuda, e diz com a mente voltada realmente para a sinceridade, ela já está sendo socorrida. Nesse momento, entre aspas, começa a tarefa do passe. No momento do atendimento fraterno, já está acontecendo doações fluídicas para aquela criatura. Quando a pessoa está assistindo a palestra, já está acontecendo transfusões de energias sutis. Tenhamos a convicção disso. Todos nós, nesse momento que estamos aqui, nessa reunião de confraternização, já estamos recebendo auxílio do plano mais alto. É necessário que entendamos isso. É uma tarefa que começa, sei lá, quando eu saio de casa. Quando o meu propósito de ser ajudado se inicia, já começa o auxílio com relação ao passe. Reafirmando, para que a gente nunca esqueça, o passe utilizado na casa espírita é, ou pelo menos deveria ser, o passe espiritual. Esse passe, esse trabalho executado pelos espíritos superiores. Ou o passe misto, quando assim eles decidirem que o seja. Não é o passe magnético. O passe magnético é realizado pelo magnetizador e não necessariamente tem que ser feito na casa espírita. E tem que necessariamente ser feito por alguém que tenha capacidade de fazer a transferência desse magnetismo animal. Nem todos nós temos essa capacidade de forma evidente, protuberante. Mas qualquer um de nós pode trabalhar na tarefa do passe espiritual, porque esse não depende exclusivamente de nós, a não ser com relação à nossa boa conduta, à nossa conduta reta. O passe espírita é uma doação de amor acima de tudo, como já foi aqui dito. O passista nada mais é do que um simples instrumento de que se utilizam os espíritos superiores para a realização da tarefa do passe. Nós, enquanto aplicadores de passe, temos que ter essa consciência. Herculano Pires diz, todo o poder e toda a eficácia do passe espírita dependem do espírito e não da matéria. Passe espírita não é executado diretamente no corpo físico, como já dissemos. Então ele depende muito mais do espírito, do elemento espiritual, do que do elemento material. Da assistência espiritual do médium e não do próprio médium. Vejam como é relevante isso. É indiferente passe aplicado por uma pessoa ou por outra, porque o que conta é a ação do espírito que está trabalhando naquele momento. O passe depende muito mais do espírito, do elemento espiritual,
do que do elemento material. Tenhamos sempre essa consciência quando vamos trabalhar na tarefa do passe, seja recebendo o passe, ou seja, transferindo, aplicando o passe. Algumas outras considerações muito importantes com relação ao passe. Algumas pessoas falam em passe à distância. Herculano Pires, nesse livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação, ele fala claramente, não há distância para a ação dos passes. Os espíritos superiores não conhecem as dificuldades das distâncias terrenas. Aqui nos leva a lembrar de duas coisas. Primeiro, nós podemos tomar passe, mesmo não estando tão próximo ao aplicador de passe. Alguns aplicadores de passe acham que ele tem que pôr a mão ou correr a mão numa proximidade tão grande do corpo físico que quanto mais próximo ele chegar do corpo físico, maior será a eficácia do passe. Isso não existe, não está escrito em lugar nenhum, mesmo porque distância é uma coisa inerente à matéria. Não existe, pelo menos que nós saibamos, distância, espaço, tempo, no plano espiritual. Então é indiferente se eu puser a mão a 1 centímetro da cabeça de quem está recebendo o passe, ou a 5, 10, 15 centímetros. Algumas pessoas passam a mão, correm a mão de forma tão próxima ao corpo da pessoa que de vez em quando chega a tocá-lo. E isso às vezes constrange quem está recebendo o passe, porque ele está ali concentrado no ato de receber, com os olhinhos fechados, e de repente sente alguma coisa tocando no seu corpo. Ele desperta. E muitas vezes perde um pouco da harmonia. Então não há necessidade de nos aproximarmos tanto de quem está recebendo o passe. Não há distância para a ação dos passes. Isso também nos leva a outra questão, a questão do passe remoto. Aquele passe onde a pessoa não está na casa espírita e nem está na cabine de passe. Vejam que nessa situação não é a distância física que vai intervir no passe. Porque nós podemos sim, aqui na casa espírita, aplicar um passe, dar um passe em quem está em outro lugar. Só que essa ação não deveria se chamar de passe, deveríamos chamar de irradiação. Irradiação nada mais é do que o passe à distância. Então o passe à distância pode ser que ele exista. Como eu disse, as palavras nada importam. O que importa é a ação, o efeito do que está acontecendo. Mas o que acontece é que muitas vezes nós pedimos um passe à distância porque estamos simplesmente com preguiça de ir à casa espírita, ou porque estamos muito ocupados em outra tarefa, assistindo a um jornal, um jogo de futebol ou uma novela, ou numa festa ou em outro lugar qualquer, e pedimos a quem vai à casa espírita que tome um passe por nós, ou que peça que seja feito um passe em nossa memória. Gente, isso não tem a menor razão de ser. Porque uma coisa é eu não ir à casa espírita porque eu estou doente, incapacitado e impossibilitado. Outra coisa é eu não ir à casa espírita porque eu não quero, porque eu estou ocupado em outros afazeres. Vamos lembrar sempre que as coisas que vêm do plano espiritual são coisas feitas para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então o passe à distância pode sim acontecer. Nós chamamos esse passe à distância de irradiação. E vamos lembrar dessa frase de Herculano Pires quando formos colocar a mão tão próxima às pessoas, na temeridade de tocá-las e desconcentrá-las. Outra coisa que vemos muito em algumas casas espíritas, não sei se aqui na UEC acontece, mas lá no Jerônimo Ribeiro é muito comum, as pessoas precisarem de um passe de emergência. A gente está ali se preparando para a reunião doutrinária, que começa lá na nossa casa às 6 horas, aqui às 8 horas, e chega alguém todo espavorido, suando frio com a mão na testa, dizendo: Vanderlei, eu preciso urgente de um passe. Alguém de vocês algum dia já chegou num pronto-socorro, chamou um médico ou um atendente e falou: meu filho, rápido, eu preciso de uma injeção de Bezentacil, 1.200.000 unidades urgente. Alguém já fez isso? Ninguém faz isso. A gente chega no pronto-socorro e fala: olha, eu vim aqui porque eu estou sentindo isso. Qual é o tratamento que vocês têm para mim? Por que na casa espírita eu já chego, entro e dou o diagnóstico completo e o tratamento que eu tenho que receber? Atendimento de urgência na casa espírita
é acolhimento carinhoso. É receber a pessoa com um olhar sincero. Às vezes com um aperto de mão, quando a pessoa gostar de apertar a mão, porque tem pessoas que não gostam. Os japoneses gostam de simplesmente se curvar. Outras gostam de ser recebidas com um abraço. Façamos isso, mas com cuidado, porque às vezes a pessoa não gosta de abraço. Se a pessoa tiver alguma tendência para o autismo, ela não vai gostar de receber um abraço, sequer um aperto de mão. Mas temos que recebê-la como ela quer ser recebida. E isso é um atendimento de urgência. Eu estou me sentindo mal, queria falar com alguém. Vamos conversar. Chamar alguém que tem mais capacidade para conversar com essa pessoa. Mas não é chegar e pedir um passe, porque eu não sei se é de um passe que você precisa. Quantas vezes a pessoa chega numa situação completa de desequilíbrio, 20 minutos depois de uma conversa fraterna, com 2 ou 3 pessoas, aquela pessoa dá aquela suspirada funda e fala, já estou me sentindo melhor. Acontece muito isso, mesmo porque só o ato de suspirar fundo, nós já nos sentimos melhor. Mas às vezes nosso coração está tão opresso, tão oprimido, que nem suspirar melhor nós conseguimos. Então, gente, atendimento de urgência na casa espírita é isso, é diálogo. Logicamente, depois de conversar, eu perceber, ou o atendente perceber que a pessoa necessita de um passe, eu vou encaminhá-la para um passe naquele momento, se for necessário, ou pedi-la que aguarde o fim da reunião para os passes que todos receberão. Mas não precisa atender a pessoa da forma como ela está pedindo. O passe espírita, o Divaldo Pereira Franco fala isso no livro Terapia pelos Passes. O passe espírita é uma atividade de profundidade, é uma atividade de profundidade. Muitas vezes, no momento do passe, afirma ele, as entidades venerandas realizam cirurgias espirituais. A gente fala assim, mas meu Deus, que cirurgião é esse que faz cirurgia em 1 minuto? Vamos repetir. Para o plano espiritual, o tempo não é o mesmo que o nosso. Nem sei se existe tempo no plano espiritual, porque tempo é alguma coisa imanente à matéria. A relatividade já nos mostrou isso de forma matemática. Outra coisa é o chamado passe indireto. O sujeito está em casa, cansado, trabalhou o dia inteiro, sentadão na sua televisão, vendo aquele futebol domingo à tarde, final de campeonato, mas está em tratamento. Ou deseja tomar um passe. E ele fala para sua esposa, meu bem, vai na casa espírita hoje para mim, toma um passe para mim. Eu não estou com vontade de ir lá hoje, estou cansado. Não é que está cansado, não é que o jogo está bom. Essa época do campeonato, perder um jogo é coisa terrível. Se sair do sofá para ir para a casa espírita não é fácil. Eu, pelo menos, acho que não é. Mas nós precisamos ir, é uma obrigação que nós temos. Acordar às 6 para trabalhar também não é fácil. E eu faço isso todos os dias. A pessoa pede para que a esposa ou para que a filha tome um passe por ele. Gente, não se pode tomar passe por outra pessoa. Isso não faz o menor sentido. Isso é malbaratar uma tarefa que Jesus nos ensinou e nós tratamos tão bem a tarefa do passe. O que nós podemos fazer é, se essa pessoa não pode vir à casa espírita, fazer por ela uma irradiação mental, como já falamos. Mas isso é se ela está realmente impossibilitada. Não é se ela não tem vontade, se ela está cansada, ou se ela não está vendo outra coisa. Não faz sentido isso, porque a primeira coisa que eu preciso para me curar é querer ser curado. É buscar Jesus. É atravessar a rua e ir até onde ele está. Como fez o céu que mostramos no início. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Eu tenho que vir à casa espírita e falar, Senhor, que eu melhore. Mas pedir alguém para fazer isso é terrível. Não existe passe por procuração. Cada um recebe aquilo que pediu, aquilo que precisa, aquilo que quer. Encomendar alguém que me traga um passe da casa espírita, daqui a pouco nós estamos vendendo na casa espírita vidrinhos, para se guardar passe. Eu vou dar um passe no vidrinho, o sujeito tampa, chega em casa, ele põe na cabeça dele, pronto, recebeu o passe. Ah, beleza, isso vai ser um comércio, vai dar dinheiro pra caramba. Gente, temos que levar o doutrina espírita a sério. Não podemos pensar que estamos aqui para brincar de espiritismo, inventar coisas. Toma um passe para mim, eu faça coisas. Não faz sentido isso. O passe é uma técnica que Jesus nos ensinou, os seus discípulos praticavam, e que funciona, como Herculano Pires,
disse, nós usamos porque funciona, só por isso. O dia que vermos que o passe não funciona, acho difícil que isso aconteça, mas se acontecer, vamos parar de trabalhar no passe, vamos fazer outra coisa. Porque nós só trabalhamos no passe porque a sua eficácia é grande, profunda e comprovada. Vamos pensar bastante nisso. Outras pessoas, outro hábito muito comum lá no Jerônimo Ribeiro, é as pessoas que pedem passes múltiplos, realizado por vários passistas. Porque, olha, se um passe é tão bom, quando um passista aplica, imagina só como é que ele vem chucrutado se forem 5 pessoas. Olha que maravilha. A gente fica pensando, puxa, se 5 me derem um passe ao mesmo tempo, eu vou sair daqui pulando, zerinho de novo, porque eu sei que é uma coisa boa. Imagine multiplicado por 5. Cara, o passe realizado por mais de um médium, na cabine de passes, logicamente, não tem absolutamente mais eficácia do que aquele praticado por um só. O passe que nós podemos chamar de tradicional. O passe na casa espírita é um trabalho coletivo dos espíritos superiores. Não é um espírito superior que vem trabalhar, são vários. É uma equipe. E nós aqui também trabalhamos em equipe. Então não faz sentido uma pessoa, porque ela está com um tipo diferenciado de mal, de doença, ou porque é uma pessoa muito importante, vamos selecionar 4, 5 pessoas para aplicar o passe. Todos vão ganhar um passe de uma pessoa só. Mas o Vanderlei, porque trabalhou muito hoje, estudando, se desgastou, vai tomar um passe por 4 pessoas. Isso é dizer que os benfeitores espirituais não têm capacidade de aplicar em mim um passe por meio de um único passista. Que os benfeitores espirituais dependem de número de pessoas para aplicarem um passe. Isso é um absurdo. O passe aplicado por 2, 3 pessoas na casa espírita, na cabine espírita, tem o mesmo valor de um passe aplicado por uma só. Quando é que nós usamos o passe aplicado por 2, 3 ou mais pessoas? Quando é uma situação diferenciada, especial. Quando estamos em um hospital, por exemplo, e vamos aplicar o passe em alguém. Então, para que uma pessoa não vá lá sozinha, o fulano está pedindo para aplicar um passe porque ele está muito doente, não sei o que, podemos lá? Claro que podemos. Vamos nos preparar em casa, vamos à visita, mas não vamos sozinhos, vamos levar mais pessoas, porque aqui nós trabalhamos com o auxílio de uma equipe de trabalhadores da casa e com mais o auxílio de todos vocês. Nós aqui somos uma grande equipe. Lá no hospital ou na casa de alguém, não devemos ir sozinhos. Vamos levar mais 1 ou 2 pessoas com a gente. Aí sim trabalhamos o passe em 3, 4 pessoas, para que possamos ser uma equipe efetivamente. Equipe esta que já está aqui. Não precisamos juntar essa equipe por sobre uma pessoa. O passe no centro espírita é um trabalho coletivo dos espíritos superiores. O número de médiuns para transmiti-lo é absolutamente irrelevante. Outra coisa curiosa é o tal do passe qualificado. Algumas pessoas acham que tomar passe pelo seu fulano ou pela dona fulana é muito mais porreta do que tomar passe pelo outro que chegou na casa espírita tem só 3 anos, está aqui há 3 anos, não está com essa força toda. A dona fulana que já está aqui há 35 anos, aquilo sim é que é um passe bem aplicado. Gente, o passe depende muito mais de mim e dos espíritos superiores do que quem vai aplicar o passe. Se em algum momento, por algum motivo que eu não sei qual, não faço a menor ideia, os espíritos superiores acharem que o Vanderlei precisa tomar um passe aplicado pela dona fulana, eles vão arranjar um jeito de me colocar na fila numa posição precisa para que eu sente na frente da dona fulana. Quantas vezes a gente não vê a pessoa, vem a filhinha do passe, um atrás do outro, que nem gafanhoto. Aí de repente alguma coisa cai no chão. A pessoa abaixa, pegar o que está atrás, passa na frente. Olha, já houve um realinhamento. Talvez foi apenas uma coincidência. Provavelmente foi apenas uma coincidência. Mas pode ter sido um artifício que os espíritos superiores utilizaram para trocar a pessoa. Por quê? Eu não sei. Por que eu tenho que saber isso? Eu não sei. Eu não tenho que saber isso. Os espíritos superiores o sabem. E eu tenho que confiar neles. Porque se eu não confiar nos espíritos superiores, eu vou confiar em quem? Em mim?
Pelo amor de Deus, confiar em mim não tem o menor sentido. Eu confio muito em mim nas coisas materiais, nas coisas que eu posso fazer no meu trabalho. Mas nas coisas do Espírito, eu confio em Deus, em Jesus e nos Espíritos superiores. Não podemos atuar na tarefa do passe mais do que como intermediários do passe. Não podemos inventar coisas. Vamos deixar que os Espíritos superiores trabalhem. Para terminarmos, estamos chegando ao fim, vamos trazer uma mensagem de Herculano Pires. Falamos tanto de Herculano Pires, por que será? Porque o passe hoje é uma ação filosófico-científica. E Herculano Pires foi o maior filósofo do Espiritismo e o maior cientista do Espiritismo no Brasil. Disse ele, nesse mesmo livro que já citamos algumas vezes aqui, o passe, os passes, tem por finalidade a transmissão de fluidos, de energias vitais e espirituais, para fortificar a sua resistência. Está falando diretamente para cada um de nós, para fortificar a sua resistência. Olha como o Herculano Pires fala. E ele dá um conselho para cada um de nós. Não confie em passes de gesticulação excessiva ou outras fantasias. O passe é simplesmente a imposição de mãos ensinada por Jesus e praticada por ele e pelos seus discípulos também. É uma doação humilde e não uma encenação, dança ou ginástica. Temos visto em algumas cabines de passes que estamos frequentando, que de vez em quando frequentamos por aí, algumas coisas que nos levam a pensar se estamos numa cabine de passe ou se estamos numa academia de balé, ou se estamos em algum site de mágica. Porque o sujeito faz tanto movimento com a mão, com a cabeça e com os olhos, que eu falo, a gente pensa em quem está precisando de um passe, acho que é ele que deve estar baixando alguma coisa aqui, porque não tem condições da pessoa se mexer tanto, gesticular tanto, para aplicar um passe. É apenas uma transmissão de fluidos. É apenas uma doação de amor. Não podemos fazer com que o passe caia no ridículo. É um benefício muito grande que Deus pôs em nossa mão. É uma forma de auxílio e de cura muito boa e muito precisa para nós transformarmos em algo que vai simplesmente elevar o nosso ego. Temos que ter bastante cuidado ao aplicar o passe. Por isso, a importância de estudarmos mais, frequentarmos cursos sobre passe, de mais de uma casa espírita, da federação, da nossa casa espírita, e até mesmo do CRE, para que tenhamos em nós a consciência do que é o verdadeiro passe espírita. Que Jesus, em sua misericórdia, em sua bondade infinita, permita que nós saibamos utilizar essa doação de amor que Ele nos deixou há 2000 anos e que nós, espíritas, temos trabalhado tanto para fazer com que ele seja cada vez mais um ato de doação e de amor. Que o Mestre nos ampare, nos abençoe e que Ele permita que nós continuemos sempre servindo em Seu nome. Muito amor, muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Nosso sincero agradecimento ao companheiro Wanderley e retorne mais vezes. Para encerrarmos, vamos pedir à companheira Rita que nos faça a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, amigo querido, companheiro, dileto das nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa casa de amor, que nos acolhe com muito carinho.
Agradecemos a oportunidade de ouvir esses ensinamentos que nos esclarece, que nos instrui, que nos torna pessoas melhores. Te pedimos a inspiração, Senhor, para perseverar no bem, para colocar em prática os teus ensinamentos e a cada dia mais podermos caminhar convosco. E nesse instante, queremos junto contigo levar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações a todos os corações que sofrem, nos lares em desequilíbrio, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, todas as pessoas envolvidas nos vícios de toda espécie, nos lares abastados pelas coisas materiais, mas tão carentes das espirituais. Queremos pedir também pelo nosso planeta, pela paz em cada coração. E assim, Mestre, te agradecemos. Que possamos sair daqui com as energias renovadas e que amanhã possamos estar fortalecidos na fé, na esperança, na busca constante do bem. Queremos também agradecer à espiritualidade amiga, que com muito carinho nos acolhe ao adentrarmos esta casa. A equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono. Muito obrigada. Que assim seja. agora e sempre.